Um acordo de paz entre Estados Unidos e Irã tinha sido finalmente alcançado. Depois de 40 dias de bombardeios, milhares de mortos, Donald Trump fazendo ameaças de apagar a população civil irã da existência, ameaça de ataque nuclear e o mundo inteiro à beira de um colapso energético. Até que finalmente uma luz no fim do túnel apareceu, um cessar-fogo de 2 semanas foi mediado ali pelo Paquistão e anunciado na noite do último dia 7 de abril, semana passada, ok? Aí as pessoas no Irã, saíram todas as ruas lá pra comemorar, foi bacana demais, né? O mundo respirou aliviado. Mas o que Israel fez no dia seguinte? Quebrou o acordo e cometeu um massacre no Líbano. 100 bombardeios em 10 minutos. Mais de 350 mortos em um único dia. Prédios inteiros derrubados em Beirute sem aviso nenhum, ok? Líbano chamou esse dia de Quarta-feira Negra e declarou o dia 8 de abril como dia de luto nacional. Esse foi o dia em que o mundo inteiro se voltou contra Israel. O mundo inteiro se voltou contra Israel. É um dia que vai estar nos livros de história contando sobre essa Terceira Guerra Mundial. E nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que aconteceu. Vamos lá. Fala pessoal, Peter aqui. Bom, durante toda a guerra contra o Irã, múltiplas tentativas de negociação estavam sendo feitas entre os Estados Unidos e o Irã. O tempo todo estão tentando chegar a um acordo, né? E todas essas tentativas esbarravam no mesmo problema. Israel estava sistematicamente matando as lideranças iranianas que estavam negociando o cessar-fogo. You watch all those attacks that we're hitting those guys with, and they don't know what's happening. Their Navy's gone, their Air Force is gone, their anti-aircraft is all gone, it's all gone. Their radar is all gone. Their leaders are all gone. The next set of leaders are all gone. And the next set of leaders are mostly gone. And now nobody wants to be a leader over there anymore. We're having a hard time. We want to talk to them and there's nobody to talk to. We have nobody to talk to. And you know what? We like it that way. Chegava alguém lá para negociar o cessar-fogo, Israel ia e matava aquele líder que estava tentando fazer isso, entende? Só para você ter uma noção, a coisa chegou num ponto tão absurdo que o próprio Trump falou que estava com dificuldade de falar com as autoridades iranianas porque eles estavam morrendo. Literalmente, as pessoas com quem os americanos queriam negociar estavam sendo assassinados por ataques israelenses. Quem alertou sobre isso de forma mais direta foi o Joe Kent. Segundo ele, a inteligência israelense tomou conta do Pentágono, né? Então, não tem nada que os Estados Unidos faça que Israel não tenha conhecimento. Ah, Pedro, mas quem é esse Joe Kent, né? Como é que ele sabe disso? Bom, Joe Kent é nada mais, nada menos que um ex-boy na vez das Forças Especiais do Exército Americano, ex-oficial paramilitar da CIA, que serviu por 2 décadas do Oriente Médio, teve 11 diferentes combates. Esse cara foi nomeado pelo próprio Trump como diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo dos Estados Unidos, ok? Ou seja, tudo sobre o conflito no Oriente Médio, esse cara já esteve lá, presente, e depois administrou todo o setor de contra-terrorismo do governo Trump. Ele era uma das maiores lideranças do governo Trump e um dos maiores especialistas do mundo sobre a situação no Oriente Médio. Esse cara, com todo esse currículo e conhecimento interno, ele renunciou ao cargo dele e fez uma carta aberta agora em março. Né? No meio da guerra do Irã, ele fez essa carta aberta, dizendo publicamente que, entre aspas, não pode em boa consciência apoiar a guerra no Irã. O Irã não representava nenhuma ameaça iminente à nossa nação. Ficou claro que os Estados Unidos começou essa guerra por pressão de Israel e do lobby pró-Israel infiltrado no governo americano. Ele citou desinformação deliberada por parte de Israel e mentiras contadas diretamente ao Trump sobre um caminho rápido para a vitória. O Joe Kent foi o oficial mais graduado do governo Trump a renunciar por causa da guerra, ok? Tipo, o cara tava mais no topo, foi o cara mais no topo que renunciou. Ele é um cara realmente casca grossa e com coragem para ter aberto mão da posição dele como diretor de contra-terrorismo e denunciado os crimes de Israel. Então o cara, metaforicamente, jogou a bomba e saiu, né? E até agora tudo que ele vem dizendo se confirmou como verdade. Tá aí, cara, todas as notícias para confirmar que tá acontecendo isso mesmo, né? E aí, cara, no dia 7 de abril, horas antes do cessar-fogo ser anunciado, o Joe Kent publicou um vídeo alertando que Israel tentaria sabotar o acordo. Diz com todas as letras: It's absolutely essential that we ensure that the Israelis do not sabotage this 2-week ceasefire or eventually the lasting peace that we're trying to achieve. The last thing we need is the Israelis doing what they have done in past negotiations and targeting the negotiators or taking a series of strikes that escalates the conflict. Bom, mesmo com toda essa sabotagem, o acordo finalmente saiu e quem viabilizou foi o Paquistão. E aqui é importante entender o contexto, né? O Paquistão é vizinho do Irã. Os dois países compartilham uma fronteira de quase 1000 quilômetros. Pô, é muito extenso, né? E o Paquistão tem bombas nucleares. Quando os Estados Unidos estavam ameaçando aniquilar toda a civilização iraniana numa noite, estava implícita a possibilidade de armas nucleares, concorda? E o Paquistão, pô, que tem o próprio arsenal nuclear,
se colocou como mediador e garantidor de uma resposta à altura. E pensa, cara, se alguém tá com uma bomba nuclear no seu vizinho, isso vai respingar em você, né? Pode ser por atrapalhar rotas comerciais, pode ser por consequências diretas das explosões, radiação, suprimentos. Escalar essa guerra para o nível nuclear vai acabar com toda a região no entorno. É uma questão óbvia, lógico. Você acha que soltar uma bomba nuclear no Irã vai acabar só com o Irã e respeitar exatamente as fronteiras? Não, daqui a bomba não passa. Então o Paquistão teve que intervir na guerra. O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, ele pediu para o Trump uma extensão de 2 semanas do prazo. E pediu ao Irã que abrisse o Estreito de Hormuz como gesto de boa-fé. E funcionou. O Irã apresentou um plano de 10 pontos como base de negociação. Os termos incluíam, vamos lá, um por um. 1. Compromisso de não agressão. 2. Continuação do controle do Irã sobre o Estreito de Hormuz. 3. Aceitação do enriquecimento de urânio. 4. Suspensão de todas as sanções primárias. 5. Suspensão de todas as sanções secundárias. 6. Encerramento de todas as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. 7. Encerramento de todas as resoluções do Conselho de Governadores. 8. Pagamento de compensação ao Irã. 9. Retirada das forças de combate dos Estados Unidos da região. 10. Cessação da guerra em todas as frentes, incluindo contra o Hezbollah no Líbano. Bom, para resumir o que tudo isso incluía, né, alguns principais pontos mais específicos, incluía que Israel e Estados Unidos parassem de atacar países do Oriente Médio por pelo menos 2 semanas, incluindo o Irã e o Líbano. Aceitassem que o Irã pode fazer o que quiser com o urânio deles, aceitar o controle total do Irã sobre o Estreito de Hormuz e ainda ajudar nas reparações causadas na estrutura do Irã lá no Estreito por Israel e Estados Unidos, e ainda permitir que o Irã cobrasse uma taxa de todos os navios que seria direcionada para a reconstrução da infraestrutura civil destruída pelos Estados Unidos e Israel. Além do próprio Estados Unidos ser obrigado a pagar compensações financeiras ao Irã pelo dano que eles causaram lá e retirar todas as sanções que tinham colocado no país. Então são 15 anos de sanções praticamente. Então assim, né, se os Estados Unidos concordou com isso, e o próprio Donald Trump concordou, ele concordou com os 10 pontos do Irã, ok? Isso significa que os Estados Unidos realmente foram muito derrotados nesse conflito. Por quê? Porque nenhum dos objetivos dos Estados Unidos teriam sido alcançados, né? Os principais objetivos da guerra. Enquanto o Irã estaria saindo muito mais forte do que eles estavam antes da guerra. Ou seja, quem estaria dando agora as cartas seria o Irã. Mas o Donald Trump chamou isso de vitória total e completa. Nós ganhar tudo. Mesmo com todos os especialistas dizendo que os Estados Unidos saíram dessa mais humilhados do que no Vietnã. Porque foram obrigados a aceitar condições que antes da guerra eram inimagináveis. Antes da guerra, esses pontos do Irã não estavam sendo aceitos, ok? E não tinha guerra, não tinha nada. Então, como é que foi uma vitória completa que o Donald Trump falou, entende? A Casa Branca publicou os termos oficialmente, publicaram notas abertas concordando com os termos de 10 pontos. Ou seja, a Casa Branca concordou com os termos do Irã, ponto. O mundo inteiro noticiou isso, né? Só que o Joe Kent alertou que Israel iria sabotar o cessar-fogo. E não deu outra. Pra você ver como é que esse maluco manja, né? Horas depois do acordo ser anunciado, Israel fez um ataque brutal contra a população libanesa. Foram mais de 100 ataques aéreos em só 10 minutos, atingindo lá, cara, áreas super povoadas de Beirute, que é a capital do Líbano, né? E também outras cidades libanesas. Só para lembrar pra vocês que quando um míssil cai, não mata um terrorista, né? Pô, quisera que fosse isso mesmo, né? Pudesse um míssil chegar lá e matar realmente só um terrorista, mas não tá acontecendo isso. O número de mortos confirmados chegou a pelo menos 357 pessoas em um único dia. Mais de 1.500 foram feridos. Sabe-se Deus lá como foi o estado, como ficaram o estado dessas pessoas. Hospitais em Beirute foram inundados de vítimas, cara, não estavam dando conta mais. O ministro das Relações Exteriores da Bélgica, que estava lá em Beirute no momento, disse que os mísseis israelenses caíram a poucas centenas de metros de onde ele estava. Imagina a caca que não ia dar isso. Prédios inteiros foram derrubados sem aviso. Bairros residenciais e comerciais de Beirute foram explodidos. Bairros. Galera, foi um massacre. Massacre. A ONU se pronunciou. Toda a mídia mundial e representantes internacionais condenaram os ataques. Um dos principais cirurgiões do país falou que 40% das vítimas no hospital dele eram mulheres e crianças. The ratio was easily around 40% of kids for example, we received one family where one kid was severely injured, had an evisceration of the intestines, and at the same time had lost his brother. His mother was in very serious condition, and the father, showed up with this family and extremely distressed. Crianças com intestino para fora, em situações terríveis. Porque assim, cara, além dos mortos, tem quase 1.500 pessoas feridas em estado crítico de saúde. 1.500 pessoas feridas em estado crítico de saúde. Muito difícil muitos deles sobreviverem, ok? Tem crianças que perderam toda a família. Você consegue imaginar uma criança perder toda a família? Uma criança, 3, 4, 5, 6 anos, perder toda a família.
Os médicos não sabem nem se elas vão voltar a acordar. Tem acontecimentos terríveis, como por exemplo crianças sendo mortas no funeral do próprio pai. Sim, Israel bombardeou um cemitério. Exatamente. O IDF, que é o exército israelense, alegou que estavam atacando os terroristas do Hezbollah. The IDF just carried out the largest strike against Hezbollah terrorists since the beginning of Operation Roaring Lion. Mas é muito difícil acreditar nessa versão de Israel, quando todos os prestadores de socorros e órgãos oficiais do Líbano estão dizendo que todas as vítimas identificadas eram civis comuns, em áreas urbanas comuns, super povoadas, e de fato uma grande quantidade de vítimas eram mulheres e crianças. I want to tell all people, all world. This world will tell us that there is Hezbollah here and Hezbollah here. In Beirut, there is no Hezbollah. As we are a child of Beirut, we are not Hezbollah. And we're not including for Hezbollah. And we're not with Hezbollah. They tell me that there's a Jewish people here and he need our help, we will help him. But what happened here yesterday, this area, it's food and beverage containers. Don't take this speak for word that Hezbollah and Beirut. No, Hezbollah is not in Beirut. Hezbollah and Sos. A não ser, cara, que você que acha que esse ataque tem alguma justificativa, porque, porque esse local, o Líbano, é cheio de terroristas, a não ser que você ache que também mulheres e crianças também estão no bolo, né, cara? No dia seguinte do massacre, houveram funerais que quebraram o coração do país inteiro. Pais enterrando filhos, filhos enterrando pais. Funerais de todos os tipos religiosos. Não tem, cara, como eu, que sou pai, me sentir bem falando isso pra vocês. Não dá, cara. Não dá. Eu não consigo imaginar um ser humano, realmente, um ser humano mesmo, sabe? Com emoção, apoiar uma desgraça dessa. Não dá, cara. Não dá. Mas Pedro, o que eles fizeram ontem? Irmão, o que eles quem? Esses pais, essas famílias, essas crianças? Não consigo, cara. Não consigo. Lembrando que o Líbano é o país mais cristão do Oriente Médio, ok? Inclusive, 2 padres já foram mortos por bombardeios de Israel. 2 padres. É muito triste, cara, o que tá acontecendo no Oriente Médio. Muito. Foi devastador. Parece cenário de guerra. Bom, crianças sendo retiradas dos escombros. Porque a gente fala de crianças mortas, mas as crianças que vão ficar decapitadas, vão ficar mutiladas, sem família. Famílias inteiras debaixo de prédios. A justificativa de Israel serem por causa do Hezbollah não se sustenta porque todo mundo sabe que Israel tem interesse no território libanês muito antes do Hezbollah sequer existir. Israel já havia invadido o Líbano em 1978 e 1982 com tanque de guerra e tudo, cara. Então, porra, cara, vai falar que é só Hezbollah? Porra, lógico que eles querem destruir Hezbollah. Quem que não quer? Eu quero, você quer, todo mundo quer, o mundo quer destruir aquela bosta daquele organização terrorista, entende? Mas, cara, essa história começou antes, né? Inclusive, nesse exato momento, o ministro de Defesa de Israel já declarou que vai ocupar parte do território do sul do Líbano. The borderline includes the destruction of houses in the Lebanese frontline villages. Fortified positions line inside Lebanon, which has been expanded from 5 to 15 points. The net line, whose seizure was completed through the ground maneuver, and efforts are currently underway to expand it at additional points. Isso pra quem tá falando aí, não tem nada a ver com expansão de território. Porra, galera, eles já estão construindo outposts militares avançados dentro do território libanês e já declararam que vão ficar. Eles falaram que a região vai ficar ocupada. Isso depois deles terem varrido do mapa alguns vilarejos e deslocado mais de 1 milhão de libaneses. Nesse momento, Israel já está derrubando casas no território ocupado, já são mais de 37 mil residências destruídas e tem máquinas pesadas derrubando casas, fazendo a limpeza do território. Ou seja, eles bombardeiam e depois vem com um trator para limpar o terreno. Isso não é expansão de território? Outra coisa muito estranha que está acontecendo é que está havendo um foco muito grande de Israel em escolas e hospitais libaneses. Mas especialmente em hospitais e ambulâncias. Paramédicos, ambulâncias e socorristas estão entre os principais alvos do IDF israelense. A justificativa do IDF é que as ambulâncias estão sendo usadas como meio de transporte logístico para o Hezbollah. E aí, cara? Mas só que em contrapartida tem vídeos de paramédicos reais, tanto do Líbano como da Cruz Vermelha, como os capacetes azuis da ONU também, e até comboio da ajuda do Vaticano, que foram bombardeados, mortos, feridos ou afastados pelos ataques de Israel. Israel tá bombardeando ambulâncias, cara, com paramédicos reais ali dentro. Ah não, mas tem gente do Hezbollah ali dentro. É? E aí tem que matar os médicos também? Galera, tem evidências, provas de que todo suporte médico pacificador está sendo atacado. E isso explica também porque as Nações Unidas, né, a ONU, e o Papa, né, estão se posicionando tanto contra o que está acontecendo.
Nunca um país matou e atacou diretamente tantos médicos e jornalistas como Israel está fazendo nesse momento. Peter, mas qual o objetivo disso? Assim, eu não posso dizer que eu sei o objetivo real, né? Ou se tem alguma base de verdade pequena com relação ao Hezbollah nesses ataques à infraestrutura de saúde, né? Mas eu posso falar das consequências reais, que são as notícias do mundo todo, entende? O resto que eu falo aqui é achismo. O que eu tô falando pra vocês, tudo que eu tô trazendo pra vocês, são notícias que eu tô lendo, ok? De portais, inclusive portais pró-Trump, que estão noticiando isso, ok? Que hoje são contra o que o Trump tá fazendo, só pra vocês fiquem ligados no que eu tô falando. O povo libanês, cara, tá apavorado. Mais de 1 milhão já estão deslocados, desabrigados. Se a intenção fosse supostamente tomar o território e fazer limpeza étnica da região, cara, o resultado teria sido atingido, né? Por que alguém ficaria no local que tá sendo bombardeado? Que não tem educação, não tem saúde em momentos de crise? Fora que países externos ficam com medo de mandarem ajuda, porque sabe que se mandarem ajuda, cara, vai virar alvo nessa ajuda, entende? Então isso desincentiva qualquer tipo de resistência civil e faz o território ser limpo sozinho. Percebe isso que está acontecendo? Se essa é a estratégia, eu não tenho como dizer. Eu não sei se isso é uma estratégia, mas que está acontecendo, tá. Ok? Dezenas de países fizeram uma declaração conjunta de repúdio aos ataques e assassinatos dos pacificadores. O mundo inteiro está se juntando em repúdio ao que o Estado de Israel está fazendo. Um dos diretores executivos das Nações Unidas, o Mohamed Safa, trouxe dados e eu queria ler aqui na íntegra o que ele falou. Abre aspas. O Líbano está sendo destruído. Minha terra natal está sendo destruída. Israel destruiu quase 38 mil casas libanesas. Quase 1.100 por dia durante 35 dias. Israel atingiu 120 ambulâncias e instalações médicas. Matou pelo menos 91 profissionais de saúde e feriu 208. Israel matou 7 jornalistas e 3 pacificadores da ONU. Israel bombardeou pontes, explodiu escolas, cidades e vilarejos foram arrasados. Israel matou mais de 2.200 pessoas e deslocou mais de 1,3 milhão, incluindo 400 mil crianças. Isso não apenas viola as convenções de Genebra, mas viola todo o direito internacional sem absolutamente nenhuma consequência. Quantos mais libaneses precisam ser assassinados? Quantas mais crianças precisam morrer? Quantos mais jornalistas profissionais de saúde precisam ser mortos? Quantas mais pessoas precisam ser deslocadas? Quantos mais hospitais e escolas precisam ser bombardeados antes que forcemos Israel a parar? Galera, é muito importante isso que ele falou, porque muita gente acha que cada país faz suas leis e fica por isso mesmo. Mas não é assim. Existem leis internacionais. Existem leis até para guerra. Israel está sistematicamente quebrando todas essas leis. Não sou eu que estou falando, né? São os países que estão falando isso. Inclusive, perante a Corte Internacional, o Netanyahu, né, que é o primeiro-ministro de Israel, é um criminoso. A Corte Internacional considera Netanyahu um criminoso. Ele tem um mandado de prisão na Corte Internacional desde 2024. I can also confirm today that I have reasonable grounds to believe, on the basis of evidence collected and examined by my office, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine from at least the 8th of October 2023. The crimes include starvation of civilians as a method of warfare, willfully causing great suffering, serious injury to body or health or cruel treatment, willful killing or murder, and intentionally directing attacks against a civilian population, as well as crimes against humanity of extermination and or murder, persecution, and allegations of crimes of committing other inhumane acts. It's alleged that these crimes were committed in the context of the ongoing armed conflict and as part of a widespread and systematic attack against the civilian population of Gaza, pursuant to a state policy. Então, assim, se ele entrar em qualquer um dos 120 países que cooperam com a Corte Internacional, ele é imediatamente preso. Isso vale para a maioria dos países do mundo. Alguns poucos países não colaboram com o ICC, né? Que são países que costumam ditar as próprias regras. Israel é um deles. Estados Unidos é outro. China, Rússia, Índia, né? De resto, Netanyahu não pode pisar na Europa, não pode pisar no Brasil. E até domesticamente, Netanyahu vai ter que depor, porque ele está sendo julgado por corrupção em Israel. Dentro de Israel, Netanyahu está sendo julgado por corrupção. A data que ele teria que comparecer à corte ia bater com a data do cessar-fogo. E eu quero que vocês entendam uma coisa. O Netanyahu, ele precisa que a guerra esteja acontecendo, ok? No gerúndio mesmo, né? Para que ele continue exercendo o mandato emergencial, que é um mandato de controle total emergencial que só existe por causa da guerra, que ele mesmo tá causando, entende? Quem assistiu Star Wars, né, acompanhou a jornada do Palpatine, tá vendo acontecer exatamente a mesma coisa. Netanyahu não pode mais voltar para trás.
in order to ensure the security and continuing stability, the Republic will be reorganized into the first galactic empire for a safe and secure society. Pra você ver, cara, até o momento Israel continuou com o processo de ocupação no Líbano e continuou com os bombardeios, até agora. Inclusive, só hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, 29 libaneses confirmados foram mortos pelos ataques do IDF. E galera, vamos lá, não existe desculpa pra isso, cara. Mesmo que você compre essa narrativa que é por causa do Hezbollah, que Hezbollah nunca avisa quando vai matar crianças do outro país. Imagina que, vamos fazer esse exercício, ok? Imagina que a Argentina, ok? Classificou o PCC, ou qualquer facção criminosa que seja, como organização terrorista, né, que tá matando gente na Argentina, etc. Agora imagina a Argentina começar a bombardear centros urbanos do Brasil por causa disso. Matar mulheres, crianças, escolas, médicos, civis, como efeito colateral, entende? Ou seja, a Argentina acha que o PCC é terrorista e vai lá e começa a tacar prédios e destrói um prédio onde mora a tua família. Se você tem alvos criminosos, você trabalha em cooperação com as forças especiais daquele país para prender esses alvos. Você não sai explodindo e ocupando o país vizinho, cara. Tomando território, derrubando casa, matando todo mundo. Não, cara. Não é assim que funciona. Tem crimes sendo cometidos aí. Não é possível que tem gente que acha... Não tem crime, não. Esses caras têm que pagar. Que esses? Esses quem? Os terroristas? Eles têm que pagar, porra. Enforca geral. Mas criança, porra, tem que derrubar o teu prédio se o PCC é criminoso? O teu prédio, você morrer e teu filho ficar órfão? Porque o PCC foi condenado, é visto como uma organização criminosa? Pedro, mas o PCC não ataca a Argentina. E se atacar? Aí sim, a Argentina pode atacar Rio de Janeiro, São Paulo, pode derrubar prédios e escambau, pode matar inocentes. É isso? Pode começar a Argentina a entrar no país da gente, começar a tomar conta? É isso, cara? Bom, e qual que vão ser as consequências disso para Israel? Primeiro, né, as lideranças do Paquistão que mediaram o acordo de paz, cara, estão meu irmão, berserk, estão possesso de raiva. E durante o ano de 2026, o Paquistão faz parte do Conselho de Segurança da ONU. Então, o Paquistão vai ter voz importante esse ano em tudo que diz respeito aos crimes de Israel. Cara, pensa, o Paquistão vai lá para mediar um acordo de paz, cessar-fogo entre Estados Unidos e Israel. Consegue! Porra, bacana, consegui, que felicidade, eu consegui. Aí Israel vai lá e quebra esse acordo. Você acha que o Paquistão vai ficar com raiva ou não vai? E se você quer ter uma noção do tamanho da raiva do Paquistão por Israel ter sabotado o acordo de paz que eles intermediaram, bom, só pausa o vídeo e lê a declaração do ministro da Defesa do Paquistão. Tá aí, ó. Pausa o vídeo agora. Só lembrando que o Paquistão tem bombas nucleares e fizeram a escolta da delegação iraniana que estava nessas negociações com os Estados Unidos. Ou seja, o Paquistão já tá com meio pé na guerra, cara. Falta pouco. Outro país que deu uma indicação que vai botar o pé na guerra, mas por causa do Líbano, foi a França. Macron falou que vai ajudar o Líbano a defender a soberania deles lá. E outras figuras importantes da França deram a entender que a França deveria intervir diretamente. Na verdade, todos os principais países da Europa se posicionaram. Alguns com ímpeto de guerra mesmo, sabe? Especialmente França, Espanha, Itália e Turquia. O clima de guerra tá esquentando na Europa pra caramba. Inclusive, eu vou trazer pra vocês um vídeo só sobre o posicionamento dos países europeus que estão se levantando agora e tomando medidas já referentes a essa terceira guerra, ok? Mas pra dar uma palhinha desse próximo vídeo, eu quero deixar com vocês a declaração da Turquia. Abre aspas. Netanyahu tem sido descrito como o Hitler do nosso tempo devido aos crimes que cometeu. É uma figura bem conhecida, com um histórico claro. Um mandado de prisão foi emitido contra Netanyahu pelo Tribunal Penal Internacional por acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Sob a administração de Netanyahu, Israel enfrenta processos perante a Corte Internacional de Justiça por acusações de genocídio. O objetivo atual de Netanyahu é minar as negociações de paz em andamento e continuar suas políticas expansionistas na região. Caso não consiga, ele corre o risco de ser julgado em seu próprio país e provavelmente será condenado à prisão. O fato de nosso presidente ter sido alvo de autoridades israelenses com acusações infundadas, descaradas e falsas é resultado do incômodo causado pelas verdades que temos expressado consistentemente em todas as plataformas. A Turquia continuará a apoiar os civis inocentes e intensificará seus esforços para garantir que Netanyahu seja responsabilizado pelos crimes que cometeu. Para resumir o que aconteceu, galera, o ato de Israel, ok, fez o mundo inteiro se virar contra eles. O ato de Israel fez o mundo, o planeta, se virar contra eles. Os Estados Unidos está preso nessa guerra agora. Com esse acordo de cessar-fogo, parecia que eles estavam tentando sair. Mas eles estão presos ao que Israel quer. Há quem diga que o motivo é porque Israel tem 10 mil quilos de Epstein Files na mão, com Trump envolvido. E ele estaria sendo chantageado. Tem gente que diz isso aí, ok? And that's the last gamble that Donald Trump has taken. He's now caught between his Zionist donors in the United States who want the war to continue, who support Netanyahu's desire
for the war to go on, and his Israeli blackmailers under the Epstein files. How long can he sustain a defiance of Netanyahu? É difícil dizer o que está realmente acontecendo por trás das cortinas, mas seja lá o que for, tá escalando. Eu acho que saber o que está acontecendo no mundo é muito importante. Por isso que eu trouxe esse vídeo. Eu sei que tem muita gente aqui que me assiste, viaja, tem investimento no exterior. Eu acredito também que tem muita gente com ascendência libanesa me assistindo, já que tem mais descendentes libaneses no Brasil do que no próprio Líbano, né? Então, assim, o Líbano é um país muito importante para o Brasil. Eu acho que o que está acontecendo no mundo é algo que deveria estar sendo sentido por todo mundo, porque tem muitos inocentes morrendo, cara. E no ritmo que as coisas estão indo agora, parece só questão de tempo para uma terceira guerra generalizada escalar. A gente está presenciando agora, galera, aquele momento que a gente só via nos livros de história e se perguntava como que o mundo deixou isso acontecer. O que você acha disso tudo? Tô olhando nos comentários. Bom, esse vídeo foi mais um vídeo da nossa saga aqui de geopolítica pra gente atualizar vocês da forma mais fácil possível pra todo mundo entender. Espero que vocês estejam gostando do que a gente tá trazendo aqui pra vocês. E muito obrigado por esse vídeo. Espero você no próximo. Valeu, galera. Fui!